Olá, meu amigo e minha amiga. Que prazer poder iniciar com você aqui hoje. Hoje é o nosso primeiro episódio do Se Tem Café Tem Prosa. E eu tô recebendo a minha amiga Carla Rodrigues aqui para conversar com a gente, para tomar um café com a gente. Carla, se apresenta pra gente nessa tarde. Obrigada, Miriam. É um prazer estar aqui, nesse primeiro episódio. Então, como a Miriam falou, eu sou a Carla Rodrigues, então sou mãe, esposa, esposa do Rubens e mãe da Radassa, da Hannah, do Henrique e uma serva de Jesus. Amém. Carla, eu já queria começar com você te perguntando, se a sua vida fosse um café, qual seria esse café? Um café forte, um café doce, um café amargo ou equilibrado? Eu diria um café forte, porque mesmo que muitas pessoas digam, que eu carrego uma certa doçura, mas diante de tudo que o Senhor tem me feito experienciar e vivenciar, Ele tem me tornado esse café forte, mas sem perder a doçura. Carla, eu gostaria que você pudesse nos dizer o que tem ocupado seu coração nessa fase, nesse momento que você está da vida. Olha, sem dúvida, Jesus. Eu digo isso com muita convicção, porque eu digo que o Senhor ele tem formas de nos visitar, né? E uma das formas que o Senhor mais me visita é no banho. Porque é um tempo que, a gente sabe, a vida da mãe, Sim. O momento do silêncio, né? Então é o momento que eu tenho ali realmente onde o Espírito Santo ministra muito no meu coração. E em uma dessas experiências eu estava pensando em Jesus e veio muito forte no coração e falei assim, Senhor, eu nunca imaginei que eu pudesse estar, chorando só de pensar no Senhor, de tudo que o Senhor é e representa na minha vida, de tudo que o Senhor tem feito, em mim. Então, Jesus, ele é o alvo de todo o meu olhar, de todo o meu foco, durante esses dias e para toda a minha vida. Que bênção. E é interessante quando a gente lê lá o salmista dizendo, né? Senhor, não retire de mim o teu espírito. E talvez a gente consiga entender isso agora, né? Exatamente. Ter a presença de Deus em nós, ter esse relacionamento com o Senhor em nós é algo extraordinário. Que talvez a gente ouviu muitas pessoas dizendo, nossa, hoje eu ouvi o Senhor falando comigo, eu consegui perceber o Senhor no céu, na terra, e a gente ficava, meu Deus, que pessoa está viajando. Só que hoje a gente consegue de verdade entender o que é isso. Porque viver um relacionamento de verdade com Cristo é viver um relacionamento com a pessoa. Ele é uma própria pessoa, né? Então, é muito bonita essa profundidade quando a gente encontra ela. E como que você se descreve fora dos rótulos? Fora da profissão, fora da maternidade, fora da igreja, da esposa. Como que você se descreve hoje, Carla? Bom, hoje eu me descrevo como literalmente uma serva do Senhor. Alguém que está buscando olhar para Ele todos os dias e aprender, Literalmente obedecendo ao que Ele mesmo nos diz, Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, olhando para Jesus, eu estou junto com um grupo de amigas numa jornada de olhar para Jesus todos os dias. E nesse contexto ele tem me levado a entender que eu estou aqui para servi-lo. Não servir somente a Ele, mas servir a Ele através do serviço que eu posso entregar às pessoas. Então, fora de rótulos, eu diria que eu sou essa serva que está em construção. Amém, amém. E qual foi o momento da sua vida, Carla, que você percebeu que você precisaria se posicionar? Isso é muito marcante para mim, então, apesar de que muitas pessoas falam assim, eu não tenho uma data específica, mas isso me marcou, foi realmente ali no finalzinho de 2024, E eu, por muito tempo, apesar de conhecer o Evangelho desde criança, por muito tempo eu caminhei somente conhecendo, o Evangelho, mas não vivendo o Evangelho. E o Senhor ele já vinha me confrontando, o Senhor ele já vinha me chamando, mas eu ainda tinha muitas reservas, ainda tinha muitos limites que eu mesmo colocava. Sim. Mas ele começou a me mostrar muito fortemente, o quanto havia uma investida do inimigo sobre a minha casa, sobre a minha família, e que eu precisava me posicionar como essa coluna que ele me fez para ser na minha casa. E nesse contexto eu ainda estava muito focada na minha vida profissional, totalmente, completamente ausente da minha casa,
Então, aquilo para qual o Senhor me chamou, me presenteou com uma família, né? Eu estava abrindo mão dela por um egoísmo, né? Em que eu buscava almejar apenas o que era profissional. E aí, nesse finalzinho de 2024, o Senhor me dá um sonho em que eu via a minha filha mais velha, a minha primogênita, literalmente caindo como morta, e o Senhor me fez entender no meu espírito de que não era só um sonho, né? De que Ele estava me mostrando que eu precisava realmente me colocar em oração. E passou ali mais ou menos uma semana. Nós vamos levar as crianças no parquinho. E é interessante porque isso foi no sábado. Na madrugada de sexta para sábado, eu recebi uma mensagem da pastora da minha mãe, em que ela falava assim: estamos orando pela sua família. E naquele dia, no sábado, nós levamos as crianças no parquinho e a minha filha cai de uma altura significativa, de rosto no chão, sai dali, né, completamente ensanguentada. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração de que era muito pior, mas a mão dele, né, foi colocada ali. E como ele vinha me mostrando, né. Então, quando a babá dela chega em casa, na minha casa também, falando que tinha pedido oração pelos meus filhos e que o pastor dela tinha olhado para a radaça e falado assim: olha, essa menina caiu, né? E ela respondeu que sim, falou: não, ela não caiu. Realmente foi uma tentativa do inimigo de ceifar a vida dela. E aquilo entrou com muita verdade no meu coração, que era algo que o Senhor já estava ministrando. Sim. E aí era como se o Senhor tivesse assim: olha, eu estou te dando uma chance ainda, mais uma chance de se posicionar, porque até então eu já falei com você, né? Já te mostrei o que aconteceu e você ainda não se posicionou. E naquela hora que ela me falou isso, só veio muito forte no meu espírito: fecha a porta do seu quarto e ora. E naquele momento de oração em que eu estava orando ao Senhor, Ele me leva, né, a decidir congregar, porque até então eu tinha, há muito tempo já estava sem congregar. No mesmo engano de que muitas pessoas caem, né? De que apesar de eu não estou vivendo no mundo, né? Mas também não estou congregando. Sim. Tem Jesus no meu coração, não estou roubando, não estou matando. Exatamente. Sou templo do Senhor, então não preciso, né, de congregar. Isso realmente é um engano que ele me coloca, porque isso nos enfraquece. Né? Nos enfraquece espiritualmente. Nós precisamos dessa unidade, mas o Senhor, Ele é tão, assim, bom conosco, e a graça dele realmente ela é tão grande que eu tinha pessoas que, apesar de eu não estar congregando, eu tinha pastores que estavam intercedendo pela minha casa, pela minha família. E naquele momento o Senhor me leva a decidir por congregar. E, inclusive foi na igreja com a qual a pastora tinha, né, orado por mim. Porque eu digo que eles me abraçaram como ovelha antes mesmo de eu aceitá-los, né? Exatamente, aceitá-los como pastores. Então, naquele dia eu decidi voltar a congregar e o Senhor, Ele me leva para uma passagem que fazia muito sentido com os sonhos que Ele me dava repetidas vezes, desde que eu era muito nova, desde a minha adolescência. Porque eu sonhava que eu trabalhava para um patrão que eu não conhecia, eu deixava todo o recurso que, né, do que eu vendia, do que eu adquiria naquele dia, ali para que ele viesse buscar, mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber o que estava à volta e temer pelos que estavam ali, de pegar aquilo que eu estava deixando, então eu não voltei mais ali. Ao invés de resolver, eu simplesmente não voltei, e quando eu estava, de repente, na minha casa, eu abri o portão e eu via como se fosse almas assim descendo, e eu saía também novamente com medo, correndo, desesperada. Eu entrava numa mata muito fechada e naquele lugar eu tive esses sonhos repetidas vezes, né? Ora era muito escuro, eu não via nada, ora esse sonho já mostrava onde eu colocava o meu pé, via uma luz e iluminava. Então, naquele dia, enquanto eu orava também, o Senhor me leva para Provérbios 24. Né? Se eu não me engano, no verso 10, 11 e 12, onde vai falar justamente de que aqueles que conhecem, né, a verdade, eles não permitam que os que estão caminhando para a morte continuem. Porque quando o Senhor vier, nós não podemos dizer que não sabíamos. Sim. Porque nós sabíamos e Ele vai recompensar conforme a obra de cada um. Então, naquele momento eu entendi que, muito além de me posicionar em voltar para um corpo, né, voltar para esse congregar, para me fortalecer espiritualmente, porque nós precisamos de uma cobertura espiritual, principalmente quando a gente entende, né, que o Senhor está nos chamando para algo em que nós precisamos abrir mão de muitas coisas, né, e sozinhas realmente nós não conseguimos. Então, ali ele me faz entender de que eu estou fugindo,
né? E que eu preciso ainda dar tempo. E eu precisava me posicionar porque o inimigo estava furioso sobre a minha vida e sobre a vida dos meus. É interessante quando a gente para analisar isso, porque a gente olha para a história de Esther, né? Quando Mardoqueu manda aquela carta, aquele decreto para Esther, né? Ali pedindo talvez um socorro, um posicionamento de Esther. Né? E ela com medo do que... Você não sabe, Mardoqueu, que eu não posso me apresentar na presença do rei se ele não me chamar. E ali Mardoqueu, muito incisivo e muito convicto, né? Ele fala, ok, Esther, continua com o seu medo, continua com a tua covardia, mas tenha certeza que socorro do alto vai vir. Se você não quer, tranquilo, mas só sai uma coisa, você vai padecer. Né? Então, quando a gente tem esse entendimento que o Senhor está nos chamando, o Senhor nos coloca em lugares para que a gente não simplesmente se assente, mas para que a gente represente o reino dos céus ali, cara, a gente, literalmente a gente tem essa percepção, a gente tem o costume de dizer, nós somos embaixadores de Cristo, top, mas não é só para ter um título, é para você ser um embaixador de fato, fazendo aquilo que Cristo faria. Né? Então, quando a gente tem essa audição de Cristo nos chamando, de Cristo falando, olha, se organize a casa, né, bota a casa no lugar, é porque realmente o inimigo ele tem encontrado brechas. Sim. Né? E aí a gente olha para essa história de Esther e a gente vai ver, a partir do momento que ela abandona o medo e decide fazer o que tinha que ser feito, todo o povo de Esther é salvo. Né? Inclusive ela mesma. Então é muito forte quando a gente entende isso. O chamado de Deus não é para salvar só a mim, mas é para salvar a mim e a minha casa, é o carcereiro, né? Então a gente iria citar aqui vários versículos bíblicos acerca de um posicionamento. Carla, mas você já sentiu também durante a sua vida que precisou se performar em algum momento? Sempre. Na verdade, a performance, ela sempre andou comigo, né? Eu sempre entendi que eu tinha que fazer o melhor que eu podia, né? E filha de uma mãe solteira que viveu sem essa presença paterna e essa ausência. E por mais que, né, o Senhor, ele tenha me curado, mas por muito tempo eu vivi pensando de que eu, de alguma forma, não era amada o suficiente, né? De que, de alguma forma, eu fui rejeitada por aquele que deveria me amar, né? E todas as vezes que eu tentava me aproximar ali na minha adolescência, na minha juventude, sempre vinha com um sermão, sempre vinha com "e se você estivesse aqui?", e parecia que tudo era uma desculpa para evitar esse relacionamento. Mas também não havia uma verdade de uma vontade tão real da minha parte, né? Então, isso fez com que eu, olhando para a vida dos meus primos, né, olhando para a vida de quem estava ali, tendo todo esse suporte de um pai e eu não, né, tinha e eu não tinha. Então, eu entendi que eu precisava ser, né, muito melhor do que os outros para mostrar de que, ok, eles tiveram um pai que puderam bancar e fazer tudo aquilo e eles chegaram, mas eu cheguei muito mais longe sem precisar de um. Né? Então, isso sempre caminhou comigo. Eu tinha que fazer o máximo que eu pudesse, o melhor que eu pudesse, porque eu precisava provar que eu era capaz e que eu não precisava de ninguém. Sim. E é interessante que se a gente parar para analisar, o provar para quem? Né? Porque não tinha uma plateia, né? Esperando que a gente chegasse. Não, era provar para mim mesmo, né? Então, eu gosto de pensar muito isso em terapia, né? A gente vai ouvindo as histórias, a gente vai ouvindo os relatos. E aí a gente vai tendo essa percepção. A gente vive nessa cobrança interna. Por quê? Porque eu não quero admitir que um dia eu precisei de um pai e ele não estava lá. Eu não quero admitir que eu senti a falta desse pai. Eu quero continuar mentindo para mim e para ele também, que tanto faz, tanto fez. Se você teve, se você não teve, eu consegui. Então é uma grande mentira que a gente vai contando pra gente durante muito tempo. E essa mentira ela vai nos fazendo de verdade acreditar, porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Sim. Né? A psicologia vai dizer que a minha mente não sabe o que é verdade ou mentira, então tudo que eu conto ela acredita. Então vai ficando mais fácil acreditar nessa mentira que eu tô contando dia após dia. Só que a mentira tem perna curta. Vai chegar um momento que eu vou tentar continuar e ele não vai ter mais
corda, vamos dizer assim, para mim ir. Por quê? Porque acabou. Não alcança. Eu preciso aceitar que realmente eu preciso de um pai. E muito mais que um pai da terra é aceitar a paternidade que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Né? Eu vivi essa experiência com Cristo e eu falo para todas as pessoas, quando eu resolvi a minha paternidade em Deus, acabou. Eu sou filha. E o que eu preciso, nos momentos que eu preciso, eu sei aonde achar o meu pai. E ele sempre se apresenta a mim. Então, é a gente começar a ter essa percepção. A gente espera muito de homens e de mulheres que são tão falhos quanto a gente. Então, a gente fica como se fossem verdadeiros sanguessugas. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, e eles não têm nada para dar. Né? E a gente nem reconhece que o mínimo que eles puderam fazer naquele momento era o que eles mais tinham, era tudo que eles tinham, né? Então, é interessante a gente pensar por isso, Carlos, porque a gente vive numa busca por algo, numa comprovação de algo, mas no final, para quem? Era só para mim mesmo. Sim, isso é tão forte, tão real, que eu sempre me apresentei com o meu nome ou da minha mãe, antes, né, sempre era Carla Silva, ou depois que eu casei, o nome do meu esposo, Carla Souza, mas o nome do meio ali, que era o nome do meu pai, eu nunca tinha usado. Fazer de conta que ele nunca existiu. Nunca existiu, exatamente. Eu literalmente sempre assinava com o primeiro e último nome. Sim. Só quando eu era obrigada a escrever o nome completo, né? Então eu literalmente apaguei essa figura da minha vida, até mesmo do meu nome. Uhum. E quando o Senhor ele vem restaurando tudo isso em mim, é onde ele me fala, você vai usar o nome do seu pai. Porque você já entendeu que, independente de todas as falhas, porque como você falou, o homem ele é falho, né? Eu e você somos falhos. Sim. Mas o Senhor ele restaurou essa paternidade que eu não reconhecia nele. E a partir daí ele abre o meu coração para aceitar uma paternidade que mesmo ausente, ela ainda está aqui. O meu pai ainda é vivo, eu o conheço, então eu tenho uma oportunidade de me relacionar com ele, independente do que passou. Sim. Porque isso eu trouxe muito forte isso no meu coração, de que eu, assim como o Paulo, né, deixo para trás as coisas que para trás ficaram e eu olho para o que está à minha frente. Sim. Então é exatamente isso que ele trouxe. E a partir de agora, Carla, você assina. Não porque você está abandonando o nome do seu esposo, não, mas é porque para você é importante carregar o nome do seu pai. Uhum. Então é por isso que hoje estamos, inclusive, aqui me apresentando como Carla Rodrigues. E é fantástico, porque o mandamento que tem promessa é esse, né? A honra, né? Honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Exatamente. E às vezes a gente lê esse texto e lá algumas pessoas tentam justificar, né? O porquê não fazem isso. Mas não tem justificativa para o mandamento. O mandamento é para ser cumprido. Carla, mas o que hoje você não negocia dessa pessoa que você tem se tornado? É o estar presente na minha casa. Porque o Senhor me deve entender, né, que independente de qualquer outro chamado, independente de qualquer outro ministério, Ele me chamou para estar presente para os meus filhos, para minha casa, para o meu esposo. Então, independente de tudo aquilo qualquer projeto que eu venha exercer, né? Então, eu venho de um lugar, como eu já falei, em que eu estava totalmente focada na minha performance profissional, né? Me ausentando da minha casa. Então, independente de qualquer outra coisa que eu venha fazer, isso não pode me impedir de manter, né, essa sustentação daquilo que eu já tenho construído dentro de casa. Então, por mais que eu faça algo fora, por mais que eu faça algo, seja para o Senhor, no sentido de igreja, né, de ministério, isso não pode me tirar da minha casa como antes. E é muito fácil a gente se perder nesse processo, né? Porque a gente começa algumas coisas e a gente não tem a noção da proporção que às vezes vai tomar. Então, é algo que o Senhor tem me chamado a... e isso ficou muito marcado na ministração que eu assisti da Viviane Martinella, onde ela estava falando justamente disso, né? Da gente construir uma proteção para que, independente de quão grande a gente possa se tornar em alguma situação, em algo, esteja protegido aquilo que o Senhor me chamou em essência, né? Que é para guardar os meus. Então, independente de qualquer coisa, eu não negocio mais a minha presença em casa. Excelente. E é algo que a gente precisa pensar muito, sabe, nos dias de hoje, porque às vezes a gente vai cair naquele dizer, né? Mas eu estou fazendo as coisas de Deus. Sim.
né? No ativismo sem parar, já estamos no automático e nem percebemos. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter de não estar 24 horas dentro de uma igreja e esquecendo-se que literalmente nosso primeiro ministério ele começa em casa, né? E quando a gente fala do ministério começar em casa é porque também ele não vai terminar lá, porque tem pessoas que é do extremo, né? Ou ela nunca vai para a igreja porque eu estou cuidando do meu primeiro ministério, ou ela mora na igreja e esquece da família, ela não sabe viver o equilíbrio. Sim. O primeiro ministério ele começa assim em casa, mas ele não termina ali. Mateus 28 ele vai dizer pra gente: ide e pregai o evangelho por toda criatura, não é só para a família da menina. Né? Então a gente precisa não se perder, eu acho que é isso. Porque é muito fácil a gente se distrair ou a gente entender de forma errônea o significado das coisas. Sim. Eu tenho caminhado muito por essa perspectiva. Cara, eu preciso entender o que essa palavra quer dizer. Eu preciso entender o que ela significa de fato. Não de forma humana, mas se eu escolho trilhar um caminho de Cristo, então eu preciso também ver as coisas pelo lado espiritual. Sim. Né? E aí isso vai nos forjando ali na nossa jornada, na nossa caminhada, ao ponto da gente não estar em falta em casa, mas também não estar em falta nas coisas que o Senhor nos chama para fazer. Né? Porque o chamado ele é para nossa casa. Exatamente. Então nós estamos ali, o ministério começa ali porque eu estou formando aqueles seres, né? Aquelas crianças que vão sim ser ativas nesse reino também. Mas esse ministério ele começa chamando a minha família para ir também. Então não adianta a gente ficar só ali, e até porque eles estão vendo, né? E a minha filha fala muito isso: mãe, eu não aprendo só pelo que você me fala, eu olho o que você está fazendo. Então, olha que é uma criança de 8 anos, né? Então, a percepção que eles têm. É muito claro isso e é muito... A gente precisa pensar muito nisso. Hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas, de filhos mesmo, adolescentes, que o dizer deles vão ser: eu queria que meu pai morasse na igreja. Porque lá ele é outra pessoa, é outro cidadão. Sim. Né? Então, meu Deus, quão doloroso é isso. Né? Você, ao ponto do seu filho falar assim: não, cara, mora na igreja, porque na igreja você é uma outra pessoa. Em casa a gente não te reconhece, porque você é grosso, você grita, você tá nem aí pra gente, você cuida do povo de lá, mas não cuida da gente aqui. Então, a gente precisa andar de verdade nos observando. Além de nos observar, dar muito ouvido para aquilo que os nossos filhos estão dizendo. Sim. Né? Quando eles talvez nos chamarem a atenção ali, cara, simplesmente não ignore. Mas observe o que está saindo, porque às vezes é um pedido de socorro, né? Um grito em forma de, às vezes, uma birra que a gente vai achar que está acontecendo. Carla, mas nesse processo de vida, tanto cristã quanto profissional, como pessoa, qual foi o processo mais difícil que te ensinou nesse relacionamento com pessoas? Na verdade, eu ainda estou passando, né, por esse processo, eu diria, porque foi uma construção. E até o mundo corporativo, na verdade, ele me ensinou muito. Eu tenho amigas que diziam: Carla, quando você entrou aqui nessa empresa, eu jamais pensei que ia ser sua amiga. Porque essa pessoa totalmente focada em resultado e que ia fazer o que queria fazer o seu, acabava não olhando, né, para o lado, não se preocupava com uma equipe, na verdade era uma eu-equipe, né? Eu sempre tive problema de delegar, porque eu pensava que ninguém ia fazer tão bem quanto eu. E nesse processo corporativo, inclusive, ao final da minha jornada ali, eu tinha pessoas que falavam assim: Carla, aqui não é a mesma coisa quando você não está aqui. Né? Então, foram pessoas que foram muito importantes nessa construção, né? Nesse amadurecimento que eu tive. Óbvio que a gente vai amadurecendo, né? Também com a idade. Sim. Mas o lidar com pessoas, é por isso que a igreja ela é formada, a questão de estar congregando, ela te fortalece, né? Que é literalmente o ferro afiando ferro, né? Então, as pessoas, elas são muito importantes para amadurecer esse nosso caráter e a nossa forma de ver realmente os relacionamentos. Então, isso foi um começo, né? E até um tempo que eu me deparei, onde eu comecei a orar e pedir ao Senhor que me ensinasse a amar como Ele ama. E até na terapia eu trouxe esse ponto e eu fui confrontada realmente em si. Eu sabia o que era amar.
E aí eu entendi, realmente, eu não sei. Então eu não sei nem o que eu tô pedindo, né? E aí eu comecei a perseguir literalmente esse tema. E a orar ao Senhor e pedir realmente que Ele me mostrasse que Ele... aquelas raízes que de alguma forma me impediam de amar, né? E eu entendi que eu realmente me tornei uma pessoa muito fria. E estava me afastando, inclusive, de ter um relacionamento mais carinhoso com as minhas próprias filhas, né? Sim. E daí onde eu percebi, até quando eu comecei a olhar e ver que eu tinha que voltar para casa, era muito nisso também, porque eu percebi que eu estava muito no eu preciso prover, eu preciso ajudar, né, em casa, eu preciso contribuir para que elas tenham, né, coisas que eu não tive, mas o principal eu estava esquecendo, porque isso estava muito mais voltado para o meu egoísmo, do que eu queria provar para mim mesma, e não para o que eu queria proporcionar para elas, né? Sim. E o Senhor, Ele tem me dado oportunidades, sabe, de olhar para pessoas e começar a compreender que o que elas precisam é presença, sabe? Porque muitas vezes eu me preocupei com o que eu ia dizer e falar sempre a coisa certa, né? Mas Ele tem me feito entender que muito mais do que palavras, elas precisam de presença. E eu posso dizer que eu tive duas experiências diferentes com a mesma pessoa nesse sentido, né? Uma amiga em que há alguns anos atrás ela tem ali a perda de um bebê e é uma amiga do trabalho, né? Do trabalho que eu tinha antes. E ela fala assim, quando ela volta, porque quando ela perde o bebê, eu fico sem saber o que dizer. Era uma situação que eu via que era de muita dor, né? Era um bebê que ela esperou muito, que ela tentou. E aí eu falei, não, quando ela voltar, eu dou um abraço e mostro pra ela que eu tava aqui pensando nela, né? E aí quando ela volta, ela fala, Carla, eu senti sua falta. E eu falei, amiga, eu não sabia o que eu ia te dizer, ela não interessa, eu senti sua falta. Né? Não era o que você ia dizer, mas você não mostrou que estava presente. E aí, infelizmente, ela passa pela mesma experiência, né, num passado recente. E foi completamente diferente, né? Então eu pude mostrar para ela que eu estava ali, que eu me importava. Então é por isso que eu digo que são pessoas. As pessoas, elas acabam sendo esses principais agentes do Senhor na nossa vida, né? Para nos levar para esse lugar, mas a gente precisa parar de olhar para nós e começar a realmente olhar para a vida do outro. E olha quão precioso é. Porque quanto mais a gente olha para a vida do outro, não estou falando no sentido de, né, de fofoca, mas quando você olha para a necessidade do outro, você começa a ter o seu coração cheio de gratidão. Porque às vezes a gente pensa que a nossa situação é muito difícil. Eu tive uma experiência em que eu tenho 3 filhos, né? Então, assim, não fácil. Para quem diz que é fácil cuidar de 3 crianças, me ensina. Porque se tiver um babá para cada um, tá ótimo, né? Então, assim, não é uma rotina fácil, né? E as crianças, elas nos desafiam muito. Inclusive, elas também são principais agentes do Senhor na nossa vida para nos ensinar a ser menos egoístas. Porque quando a gente se torna mãe, aí é que a gente vê o quanto egoístas nós somos, né? A humanidade é egoísta. E aí uma das minhas filhas, ela é a mais peralta de todas, assim. E tem uma energia que eu não sei de onde sai. E eu falo assim, onde desliga essa criança. E eu estava num churrasco de família, na família dos meus avós. E eu tenho um tio que tem uma criança autista, né? E ali, observando, né, toda a rotina, a dinâmica deles, e aí a mãe dele conversando comigo sobre toda a dificuldade que eles enfrentam, né, com essa situação, porque ele é um tipo de autismo já, acho que fala que é grau 3, né? Sim. Que realmente não fala, né, não verbal, então é mais complicado. E aí eu fui ouvindo a história dela e ela foi me contando com dor, mas ainda assim, né, agradecendo por ser mãe. E eu falei assim, meu Deus, como a gente reclama e as pessoas por vezes estão passando por situações tão complicadas. Quantas mães estão com seus filhos hoje no hospital? Eu passei por diversas situações em que o meu filho esteve internado, né, antes de eu tomar essa decisão de voltar para casa, porque isso fez parte, inclusive, do esmagar do Senhor para falar, olha, eu estou te chamando, você não está me ouvindo, né? Então, a cada vez que a gente vai, às vezes, lutando contra o Senhor, ele vai nos espremendo mais. Então, eu sabia exatamente que era isso, mas ao passo que a gente começa a olhar, sabe, e perceber que o outro, ele também tem dores,
que o outro ele também precisa ser abraçado, que o outro precisa ser ouvido, a gente vai ser inundado de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e a gente começa a ver que a gente reclama por muito pouco, sabe? Então, é uma construção que ainda está, e eu creio que ela vai até quando Jesus me buscar, porque nós vamos aprendendo e aperfeiçoando o amor em Cristo. E é interessante quando você fala, né, que o outro, ele tem dores também além das nossas. E aí eu tava ouvindo você falar e lembrando ali da passagem quando Jesus está no Getsemane, que Pedro, né, vem com aquela faca ali e passa na orelha do soldado. E ali, Jesus mesmo sabendo o que estava por vir, né, ele vai lá e restaura, né, a orelha daquele soldado. E, cara, isso tem muito a nos ensinar. Jesus sabia, a cruz estava esperando ele. Jesus sabia, né, os chicotes, sabe, todas aquelas humilhações estavam aguardando por ele. Mas ainda assim, ele se preocupa em restaurar, né, a dor daquele homem. Que possivelmente, talvez, não sei, seria uma das pessoas que estariam ali batendo nele logo em seguida. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente vai ter essa percepção. Eu preciso muito, mas é muito de Cristo. Verdade. Eu preciso muito do caráter de Cristo. Eu preciso muito, quando a palavra vem dizendo para que eu busque, né, o fruto do Espírito, eu preciso muito. Porque se é a gente tira não só a orelha, Pedro esquarteja, né? Pode acabar aí. Né? No nosso senso de justiça, então a gente começa a ter essa percepção, Carla. A gente precisa diminuir muito, muito, para que o Senhor possa aparecer nas nossas vidas. Né? E é isso que vai fazendo a diferença. Quando a gente começa a ter esse entendimento que eu preciso sair do centro. A vida não gira em torno da Miriam, a vida não gira em torno da Carla, a vida não gira em torno das minhas dores e muito menos da sua. A nossa vida, ela precisa apontar para Cristo. Sim. Né? E a gente vai vendo ali os relatos de Paulo, e que homem que é um verdadeiro exemplo para nós. De olhar e falar, literalmente o morrer para mim é lucro. E ele não nem explica, né? Não, só se for desse jeito que vai ser lucro. Não, o morrer para mim é lucro. Porque eu quero estar com ele, eu quero estar com o Pai. E a gente tá aqui, não me deixa morrer, eu quero me casar, eu quero isso. Cara, a gente não entendeu nada dessa vida. A gente é muito pequeno, né? Não entendemos nada. Que top, minha amiga. E olha só, como é que é o seu relacionamento com Deus na sua vida comum, fora das quatro paredes? Fora ali da denominação, fora do templo, do ministério de louvor. Como é o teu relacionamento com Deus, Carla? Então, o Senhor, ele me chama, né? Me chamou para estar olhando para ele todos os dias. Então, nós temos sim um tempo de devocional em grupo, onde eu começo meu dia já, né, tendo ali a exposição da palavra, sendo disposta à palavra, sendo disposta a testemunhos que por vezes vêm edificando a minha vida, né? E muitas vezes aquela palavra da manhã, ela fica ruminando em mim durante o dia. E ali no meio dos meus afazeres, eu aprendi, porque antes eu tinha um engano, né? De que, para eu buscar o Senhor, eu preciso estar no meu quarto, fechada, lendo a minha Bíblia, orando por horas, eu preciso disso, senão Deus não recebeu minha adoração, né? Senão Deus não vai falar comigo. E é tão impressionante, porque o Senhor, ele sabe do que a gente precisa, e Ele vai nos colocando em situações pra gente ir aprendendo, né? Que, inclusive, eu falei hoje de manhã pra minha filha, a gente não sabe de tudo. Em todo o tempo da nossa vida nós vamos estar aprendendo. Quanto mais a gente acha que sabe das coisas, menos a gente vai estar disposto a aprender. Então, nos vestir realmente dessa roupa de eu preciso aprender, né? E o Senhor, ele me colocou antes mesmo de estar num devocional com as nossas amigas ali, até, né, através primeiro do devocional Mais de Ti, e aí o Senhor vem nos levantando ali enquanto ministério também na nossa denominação, mas Ele vem antes disso nos fazendo estudar um livro, sabe, que mexe com essas coisas dentro da gente, que vai mexendo com essa estrutura interna, e aí ali fala, né, que o Senhor, Ele nos encontra no meio da nossa rotina diária, no meio das nossas panelas, o Senhor nos encontra. Então, eu parei, sabe, de dar ouvidos a esse engano de que, não, se eu não estiver fechada no lugar, não vai ser uma busca verdadeira. Então, eu comecei a aprender que eu posso ouvir a Bíblia enquanto eu estou fazendo a minha comida, enquanto eu estou lavando os meus pratos.
Eu aprendi que eu posso estar orando de todo o tempo. Então, a minha casa, ela amanhece com música e anoitece com música. Os meus filhos já estão ali na frente da televisão só com violão e já estão virando adoradores, né? E eu trago esse ambiente de adoração para minha casa. Então, todo tempo que eu estou ali fazendo as minhas atividades domésticas, eu estou orando ao Senhor, eu estou em espírito, porque é isso que a Bíblia diz, né? O orar sem cessar é justamente isso, porque como eu vou orar sem cessar, se o que vale é só dentro de um quarto, né? Então essa é a essência. Então a minha busca, ela é muito natural. Eu não sei, por isso que eu digo que eu não sei mais explicar como que eu vivia antes. Sim. Porque hoje, literalmente é como se Jesus ele estivesse fazendo tudo comigo. É o combustível, né? Exatamente. E aí, então, tempo eu tô conversando com ele. E às vezes eu ouvia a minha sogra, ela tem o costume de falar sozinha, né? E eu falo, gente, hoje em dia os meus filhos vão me ver falando sozinha e vai pensar numa coisa que eu pensava da minha sogra, né? Mas eu tô ali conversando com o Senhor. E é tão maravilhoso, porque o Senhor, ele traz tantas revelações. E ao passo que a gente se coloca nesse lugar de deixar o Espírito ativo. Porque quando nós recebemos o Senhor, por mais que a gente viva uma vida cristã rasa ainda, mas quando a gente recebe o Senhor, ele nos concede o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, muitas vezes, ele está adormecido dentro da gente. A gente inativa a voz do Espírito Santo. Mas quando a gente começa a trazer esse ambiente de adoração para nossa casa, independente do secreto, porque precisa do secreto, mas independente disso, aí eu começo a, viver realmente esse relacionamento. É interessante quando a gente olha para Mateus 6, né, que vem falando desse versículo de entrar para o quarto, fechar a porta, porque a gente, como seres humanos, a gente é muito literal, né? A gente olha para a Bíblia e a gente, de fato, acha que é um livro. Não, a Bíblia, ela é algo para ser lida de forma espiritual. Né? Muito mais que eu fechar uma porta física, é eu fechar a porta de verdade, sabe? Os meus ouvidos, é eu conseguir me conectar com Cristo, é eu fechar a porta do meu coração para toda distração que possa entrar. É o que a palavra vem dizendo. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores que estejam em espírito e em verdade. Não que estejam apenas com a Bíblia aberta. Não que estejam apenas, né? 1, 2, 3, abre, fala comigo. Não, gente. Sabe, a gente começar a entender que quando realmente a gente entra para esse lugar de secreto, o secreto é altares que nós vamos levantando. E nós levantamos esses altares diariamente. Sabe, eu gosto de acordar e falar bom dia, Espírito Santo, bom dia, Pai. Eu às vezes entro no carro e falo, Deus, e aí, como é que vai ser hoje? O negócio tá difícil. Então você vai literalmente entendendo que existe alguém sentado do teu lado. Exatamente. Parece louco. Então isso vai ficando uma coisa tão gostosa diariamente, porque Cristo vai de verdade fazendo parte da nossa rotina, como você falou. E Cristo, ele sempre teve essa participação. Ele encontra a mulher do poço no momento de rotina dela. Era meio-dia, um sol escaldante. Ela sabia que não ia ter ninguém naquele lugar. E Jesus também sabia. Ele chega pedindo um copo de água para aquela mulher. E ele sai sem beber água. Porque nunca foi sobre beber uma água, mas sobre jorrar essa água, né? Nessa pessoa. Então Jesus, ele nos encontra nos nossos piores momentos. Porque foi isso que ele fez com aquela mulher. Mas a gente vai precisar dar o acesso. Ele está o tempo inteiro, né, desejoso para esse relacionamento. Mas eu ainda tenho um livre-arbítrio. E o mais gostoso desse relacionamento, como você falou, é literalmente a gente entender que tem uma pessoa do nosso lado, né? Mas o mais gostoso é você saber que aquilo que você está colocando ali, ele te responde, sim. E por isso que a gente precisa permitir e se colocar nesse lugar. Porque, assim, eu digo que eu tenho vivido experiências, assim, com o Senhor que ninguém tira de mim, sabe? E que ninguém pode proporcionar também. Né? Ao passo que a gente vai não só, porque apesar de que o Senhor ele quer sim, né, nos curar de muitas coisas que nos paralisam, né? Porque é como eu disse em um momento em que eu também estava, né, falando sobre a palavra do Senhor, de que o que eu permito que me paralise não está só paralisando a mim, mas está impedindo que a obra da cruz que me alcançou alcance outras pessoas. Mas o Senhor, ele quer sim, sabe, nos visitar e mostrar, filha, eu cuido de coisas que muitas vezes para você parece pequena ou que parece que para você não precisa mais, né? E o fato de que
Tem coisas que a gente acredita que são mentiras que são lançadas contra nós, mas a gente acredita. E quando a gente vai se colocando nesse lugar de estar em todo o tempo falando e pedindo para o Espírito Santo, sabe, estar trazendo a revelação da palavra dele a nós, ele vai fazer isso. E ele vai nos curando na nossa rotina. Exatamente, minha amiga. Carla, agora, qual foi a mentira que você já acreditou sobre você mesmo? E hoje você não aceita mais? Eu acho que está conectado, inclusive, com o que eu acabei de dizer. E é um testemunho que eu conto também, né, em um vídeo que eu gravei, que eu sempre me achei inferior. Por mais que eu tentasse mostrar de todas as formas, com tudo que eu pudesse fazer para agradar as pessoas com a minha performance, com a forma perfeita que eu sempre fiz as coisas, eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade para aprender qualquer coisa. Então eu usava isso para justamente me fazer notada, né? Mas dentro de mim eu me achava inferior. Então eu precisava disso, porque se não fosse isso, as pessoas... O que eu tinha de interessante? Sim. Né? Se não fosse o que eu sei fazer muito bem. E sempre me achei muito feia. Eu sou uma garota que sempre foi muito magra, né? Eu sofri muito bullying na escola. E de crianças, de adulto, sempre me achei muito esquisita. E até no meu trabalho as minhas amigas brincavam, né? Nossa, ela tá muito esquisita. Só que assim, já não me machucava Sim. mais, porque eu já vinha começando, né, a curar isso, mas eu ainda me achava feia, né? E no meio da minha rotina, o Senhor cura isso em mim, sabe? E eu tinha assistido uma live uma semana antes, em que a Giovanna Lourdes, ela nos convidava a perguntar para o Espírito Santo aquilo que ele, como Deus nos via. E ela falou, olha, eu quero que vocês pensem num versículo bíblico. E naquele momento eu estava tão fascinada com o versículo de Gênesis 1:27, que nós somos criados à imagem de Deus, que eu falei assim, bom, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para mais na frente para eu não comprometer a resposta, porque eu já estou pensando, né? E aí, no meio da minha rotina, eu falei assim, quer saber? Eu quero Espírito Santo, sabe? Como que Deus me vê. E aí o Senhor me mostra, através da beleza da natureza, sabe? Onde eu vejo uma águia voando, quando estou estendendo a minha roupa, e o Espírito ministra no meu coração, né? Se você está tão impactada com a beleza da minha criação, com essa águia, o que é que te distancia da verdade que você também é bela, né? Porque você é feita à minha imagem e semelhança. Então, ali o Senhor, o que ainda tinha, né, de sentimento de inferioridade, porque ao passo que o Senhor, ele nos chama para enfrentar algumas coisas que às vezes a gente mesmo coloca barreiras, o inimigo usa essas fragilidades que nós temos, né, para tentar nos parar. Sim. E por vezes o inimigo falou assim, olha como você é feia, né? Você vai ser alvo de chacota, né? Você tem uma voz que seu tamanho não comporta a sua voz, que a sua voz é de criancinha, né? Então, assim, isso sempre acabou me levando para esse lugar de sentimento de inferioridade. O que faltava ali ainda, o Senhor curou. E hoje eu posso dizer assim, eu sou uma mulher linda, criada à imagem de Deus, né? E não só na beleza, porque o criado à imagem de Deus, ele vem muito além disso, né? Porque quando eu estou em Cristo e eu começo a acessar esse caráter dele, eu percebo, sim, que por mais que a minha natureza humana não seja capaz, ele me faz capaz. Então, a gente acaba tirando toda essa limitação que o inimigo quer trazer para nós. Excelente, minha amiga. E é interessante quando a gente vem falando sobre o bullying, né, que você disse que sofreu, porque o bullying, ele só vai continuar acontecendo até o momento que eu ainda não aceitei, né? Porque geralmente é assim, a pessoa ela é magra, os meninos estão chamando ela de magra. Mas como ela não aceita a magrice dela, né, se essa palavra existe, a magreza, gente, aquilo ali vai ser um tormento. A partir do momento que você aceita, sou magra mesmo, não tem mais motivo de chacota. Não tem graça mais. E aí é onde eles vão procurar uma outra pessoa. Então, a questão da aceitação também, né, da gente se aceitar como nós somos, de como nós estamos, é algo fundamental para muitas viradas de chave na nossa vida. Sim. Né? Porque eu gosto de lembrar quando o texto vem dizendo que antes mesmo, né, da gente sair do ventre das nossas mães, nós estávamos sendo moldadas, nós estávamos sendo geradas, formadas pelo Senhor. Sim.
E a Bíblia me diz que tudo que ele faz é perfeito. Então, é uma guerra, né? Carne e espírito todo o tempo ali, de fato, limitando, querendo fazer com que a gente caia nesse engano de uma perfeição. Porque o corpo ideal é esse, né? O cabelo ideal é aquele. Então, a gente acaba literalmente querendo entrar num padrão que nunca foi nosso. Um padrão que o mundo, ele de fato traz. E as pessoas que se colocam nele vão morrer. Exatamente o que a Ana Paula Valadão fala no livro que ela escreveu, que é O Espelho da Alma. Ela fala justamente isso, o espelho da sociedade. Esse espelho da sociedade traz para nós um padrão que muitas vezes para nós é inalcançável. Isso gera um peso, né? E faz a gente, inclusive, querer ser aquilo que a gente não é. E que a gente, quando a gente tenta ser algo que naturalmente nós não somos, não se sustenta. É como você disse, né? A mentira, ela tem um limite. Vai ter um momento que ela não alcança mais. A perna dela já foi toda. Sim. E isso não se sustenta e desmorona. E quando se desmorona, realmente é um recomeço de uma identidade que precisa ser restaurada. É complicado. Carlos, o que você faz para voltar para você quando você percebe que está tudo bagunçado? Olha, depende, tem momentos. Tem aqueles momentos em que a gente entra em crise, né? Eu já tive momentos de crise, porque verdadeiramente a situação que eu estou hoje, de voltar para o meu lar e cuidar dos meus filhos, não foi algo que eu desejei desde sempre, né? Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis cuidar dos meus filhos. Isso parece muito forte para mães ouvirem, né? Porque tem pessoas que falam assim, a gente naturalmente, a gente ama os nossos filhos, a gente quer estar com eles o tempo inteiro. Para mim não foi assim. Não que eu não amasse os meus filhos, mas eu queria estar com eles um tempo, né? E depois, o difícil. Eu sempre fui uma tia maravilhosa, assim, que brincava, mas era momento. Sabe? Agora, quando você começa a ter uma vida que depende de você para existir, literalmente, não para existir que é a existência, né, a vida do Senhor, mas para sobreviver nessa terra por 24 horas, né, literalmente é outra realidade. Então, quando eu me encontro dentro da minha casa, em obediência ao Senhor, mas tendo que aprender a viver com aquela realidade de estar todo o momento com os meus filhos, de participar de todas as situações. Ali vai ter momentos que os três estão chorando na sua cabeça. E eu passei por isso, tem momentos que os três estavam chorando na minha cabeça e brinquedos espalhados para todo lado e eu com dificuldade de me encontrar nessa organização e nessa rotina. E eu falei, não, chega, todo mundo, senta aí, eu preciso de um minuto. Entrei pro meu quarto, comecei, Deus, se o Senhor me colocou aqui, o Senhor tem que me fortalecer, não me deixa de jeito nenhum, que eu vou surtar. Eu vou parar. Quase pedindo a Deus, não o telefone da mãe deles para vir buscar, porque já deu. Quase isso. Eu falei assim, não, o Senhor me trouxe pra cá, então o Senhor me ajuda? Sim. E tem momentos que parece que assim, o Espírito Santo ele fala, olha, hoje eu vou te dar paz, independente de qualquer furacão que passe aqui, você vai estar em paz. E ambas as situações, elas me ensinam. Mesmo aquele que eu tô fervilhando e eu preciso de um tempo, porque senão eu vou bater a cabeça na parede, literalmente, me ensina que, olha, ainda tem algo que precisa ser, né, amadurecido. O fruto do Espírito ainda precisa ser amadurecido na paciência, né, na mansidão e no domínio próprio, né? Mas também o Senhor, nos momentos de calmaria, me ensina de que, olha, continua olhando para mim, que eu cuido de tudo. Continua fazendo o que eu te pedi para fazer, sabe? Que você não vai se arrepender, porque você está aqui. E, igual como eu falei, né? Da rotina de trazer o Espírito Santo para minha casa, de transformar aquele em um ambiente de adoração. Eu tive uma experiência recente de estar arrumando a cama da minha filha e ali ouvindo uma música, né? E a música, acho que era do Morada, que fala que Cristo manso, na hora que ele é manso e nos ensina em amor, né? E que a parte da música, aquela versão do Caminho de Emaús, em que ele parte o pão, né? Mas antes fala, né, que ele
manso, nos ensina em amor. E na hora que eu estava arrumando a cama, eu falei assim, Senhor, realmente me ensina, Pai. Eu preciso dessa mansidão, porque eu estava já naquele jeito, né? Eu preciso dessa mansidão, ensinar os meus filhos em amor, porque eu sei que quando nós ensinamos em amor, isso vai ser muito mais absorvido. E aí o meu filho estava aqui do meu lado, embaixo, aí ele pegou na minha mão e me puxou e começou a orar junto comigo, do jeitinho dele, né? Então, ou seja, o Senhor, ele vai me mostrando que no meio dessa rotina, mesmo que quando eu estou agitada, mas quando eu me coloco, sabe, para pedir que Ele venha e Ele trate aquilo que ainda precisa ser tratado, eu também estou influenciando os meus filhos. E tudo isso faz parte disso, daquilo que eu estou formando neles. O propósito final, né, Carla? E o que você diria, qual o conselho que você daria hoje, sabe, Carla, para quem está se sentindo perdido? Bom, eu já estive muito perdida. E quanto mais distante a gente está desse lugar de querer ouvir e obedecer ao Senhor, mais a gente vai se perder. Então, o conselho que eu daria é se volte para Cristo, sabe? Verdadeiramente, porque a gente pensa assim, e eu vou falar porque eu pensava assim, eu ouvia as pessoas falando, Carla, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, e às vezes eu fazia isso, mas aquilo não era uma verdade para mim. E parecia tão longe da minha realidade, mas quando eu decidi verdadeiramente a falar, independente do que eu tenha que abrir mão, independente do que eu tenha que desistir, eu vou olhar para o que as Escrituras me ensinam. Porque as escrituras, elas são literalmente, sabe, ela é vida e ela traz vida para nós. Mas não só isso, ela traz direção, porque a palavra vai dizer que Jesus é o caminho, né? Então, se ele é o caminho, é em todas as situações. Então, quando eu começo a olhar para Jesus e a entender realmente o quão quebrada eu estou, sabe, o quanto eu necessito do amor de Jesus, da graça dele na minha vida, eu começo a me entregar, eu começo a permitir que ele vá, sabe, mexendo em lugares que muitas vezes não foram acessados. E eu digo isso até no contexto da ciência mesmo. Eu estava conversando com a minha mãe, já num processo de terapia, e eu falava assim, mãe, eu acho que eu sou uma caixa muito fechada. Porque parece que eu não consigo acessar coisas, mesmo com alguém me guiando, me direcionando. E naquele mesmo dia em que eu falei isso para minha mãe, e eu estava meditando sobre a palavra das 10 virgens, o Senhor, e olha que assim, a palavra não fala sobre paternidade, né? Mas naquele momento eu entendi que o estar preparado e carregando esse óleo é quando eu deixo, sabe, aquilo que de alguma forma me distancia desse lugar da sabedoria de o Senhor é quem vai sustentar a minha vida. Eu tenho sim um Pai, que é Ele que vai me guardar e me proteger. E aí, através dessa confiança, esse óleo vai sendo gerado, porque é através do Espírito Santo que esse óleo vai sendo gerado. E ali eu me coloco literalmente, e dizem, né, que quando isso acontece, quando a gente entra num sofrimento muito grande, eu me encontro na minha cama, deitada numa posição fetal. E chorando, 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 e o Senhor vem e ele fala, filha, pode deitar no meu colo. E eu ouvi audivelmente isso, e eu nunca tinha feito dessa forma, mas inclusive essa minha amiga aqui, dos abortos que eu comentei, ela já tinha falado que em situações muito difíceis ela falava, cara, eu deito no sofá e eu falo pro Senhor, Senhor, eu tô deitando no seu colo. E eu nunca tinha feito isso. E nesse dia o Senhor fala pra mim, deita no meu colo que eu tô aqui, né? Então, ou seja, nessa exposição da palavra. Porque quanto mais a gente se expõe à palavra e quanto mais a gente conhece quem Cristo é, mais ele vai transformando e ele vai nos direcionando. Mas, sobretudo, pedir realmente ao Senhor, né? Esse alinhamento e essa clareza. Porque a gente tende a vagar por muitos pensamentos, né? A gente acha que a gente pode fazer várias coisas, mas às vezes a gente está fazendo várias coisas, mas não está fazendo aquilo que verdadeiramente a gente precisa fazer. Sim. Então, eu pedi ao Senhor clareza, mas se colocar realmente nesse lugar de deixar o Senhor fazer o que Ele quer fazer. E quando a gente para refletir sobre o estar perdido, né? A gente só vai conseguir se conectar a um caminho a partir do momento que eu me submeto a ele. Porque eu posso estar com o Google Maps ligado, né? Pedindo ali a rota, ele vai me dar a rota.
eu tenho uma escolha. Eu sigo ou eu vou na minha famosa intuição. Sim. Então, o se submeter na hora de você entender que você está perdido é de suma importância. Tem um louvor que ele vai dizer: eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. E o que eu tenho agora é você, é o Senhor, né? Então, a graça de Cristo, ela é suficiente nas nossas vidas quando a gente entende o que é a graça de fato. Sim. Né? Ela é suficiente para preencher todo vazio. Ela é suficiente para preencher toda falta. Ela é suficiente, de fato, sabe? Para tornar minha tristeza em alegria, a minha fraqueza em força. Ela é suficiente. Né? Então, a gente encerra, né, esse tempo de mesa, esse tempo de conversa, talvez, deixando isso para a sua vida. Se você está perdido, se hoje você é alguém que não vê direção para nenhum lado, que você possa entender isso. Cristo, ele é suficiente para te fazer encontrar o caminho. E o caminho é Deus. O caminho é a eternidade. É um lugar ao qual o Pai está preparando morada para mim, para você. Carla, muito obrigada por esse tempo de conversa, por esse tempo que você dedicou a nós aqui. Que o Senhor continue abençoando a sua família, minha amiga. Um grande abraço para você que ficou até aqui. Clica aí, sabe, compartilha, comenta para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.